Porque quando se deseja algo grande, não basta pedir. É preciso ser. É preciso vestir esse desejo, viver dentro dele, dançar com ele como se fosse parte do seu corpo. Minha imensa gratidão por sua presença aqui. Compartilhe nos comentários de qual região, país ou estado você está assistindo a este vídeo. E por favor, se você gosta deste conteúdo, faça sua inscrição para que o canal continue crescendo e produzindo mais conteúdos como este para você. Eu voltei. E essas lágrimas que agora escorrem não têm gosto de dor, são de reconhecimento. De algo que sempre esteve aqui pulsando baixinho, mesmo antes de eu me sentar diante de vocês. Porque eu senti cada um de vocês. Antes mesmo de estar aqui, já os pressentia. E agora, estando com vocês outra vez, algo em mim vibra tão profundamente que preciso de um segundo. Um breve segundo para me recompor. Porque há uma beleza estranha e arrebatadora em vocês. Uma beleza que me alcança onde nenhuma palavra consegue tocar. Hoje falo de manifestação fácil. Mas cuidado! Não se trata de ideias jogadas ao vento, nem de frases bonitas empilhadas como castelos de areia. É real. É nu. É oculto e simples. Vocês estão por toda parte. Finlândia, Turquia, Canadá, Barcelona, Brasil, nomes, lugares fusos, tudo se desfaz quando o coração se abre. E o meu está. Há lenços sobre a mesa. Sabiam que eu precisaria deles. Se eu pudesse tocar cada um de vocês agora, tocaria. Não para consolar, mas para transmitir. Para que vocês sentissem de verdade o quão poderosas são. O quão absolutamente merecedoras, mesmo quando dizem que não se sentem assim. Respirem comigo. A cada respiração, vocês merecem tudo. Tudo. Sem medida. Sem exceção. Não importa o tamanho do desejo. Nunca mais permitam que um pensamento sequer tente convencer vocês do contrário. Vocês são encantadoras. São força em forma de alma. São as mãos invisíveis que moldam a própria realidade. Vocês manifestam, mesmo sem perceber. Agora mesmo, nesse instante. Cada crença, cada sensação, cada pensamento, tudo é semente. Quando percebi isso pela primeira vez, meu mundo desfez-se diante de mim. Vi minha vida se estendendo como um filme silencioso. E compreendi. Compreendi porque lutei tanto com o dinheiro. Porque tantas vezes me perdi em conversas que não levavam a lugar nenhum. E então me tornei outra. Vigilante de mim mesma. A sentinela dos meus próprios pensamentos. Uma polícia invisível passou a habitar em mim e nunca mais dormiu. Eu decidi. Serei luz. Serei positiva. Serei alquimista daquilo que penso. E foi aí que tudo mudou. É impressionante o que acontece com a vida quando a gente permite que a luz entre. Mesmo quando lá fora o caos insiste em dançar, gritar, bagunçar tudo. Não importa, eu foco, eu escolho, eu crio. E quando falo sobre isso, não é só discurso bonito. Não é da boca pra fora. Eu vivi isso. Eu fui isso. Um segredo, por exemplo, eu o vi antes que ele tivesse forma. Antes de estar em qualquer prateleira, eu sentia mudando o mundo. Imaginava cartas chegando, lares sendo reconstruídos, lágrimas virando risos, casamentos sendo salvos, pessoas despertando para a verdade de quem são. Eu me tornei o próprio sonho. A cada novo dia, eu era o segredo. Eu era um milagre antes mesmo do milagre acontecer. E se você me perguntar se eu pensava nisso todos os dias, sim, eu respirava isso. Porque quando se deseja algo grande, não basta pedir. É preciso ser. É preciso vestir esse desejo. Viver dentro dele, dançar com ele como se fosse parte do seu corpo. Não pense no que quer como algo distante. Não imagine no futuro. Sinta como se já estivesse aqui agora entre os seus dedos dentro do seu peito. A lei não entende tempo. Ela entende presença. Tudo é agora. Você não foi para a escola no passado, você foi agora. Você não amou ontem, você ama agora. O agora é o único espaço onde a manifestação acontece. E se em algum dia você acordar e não sentir nada disso, tudo bem. De verdade, não lute contra. A resistência só alimenta mais resistência. Acolhe até mesmo essa ausência. Imagine o universo como uma cópia fiel dos seus pensamentos. Tudo que você projeta internamente, cedo ou tarde, volta em forma de realidade. Sim, às vezes a gente manifesta o que não quer. Eu também fiz isso, antes de entender. Mas agora eu sei. E agora? Você também sabe. Manifestei tantas coisas que, no fundo, eu não queria. E mesmo assim eu sabia. Ainda sei. Existe um poder em mim que não pode ser negado. Você entende? Eu posso. Eu realmente posso. Mas como explicar isso sem escancarar o mistério? Como colocar em palavras aquilo que só pode ser sentido? Eu só quero que você sinta. Que sinta o quanto de força pulsa em mim. É maior do que qualquer energia que se possa medir. E não vem de fora. Nunca veio.
É algo que vive aqui, no centro do meu ser, além da forma, além dos rótulos, além de qualquer identidade que tentem me colar. Esse poder, ele não tem botão. Não se liga, não se desliga. Ele simplesmente é, sempre ativo, sempre presente, sempre operando. É uma força que sussurra, que molda tudo o que me cerca. Ele é constante, uma vibração que não dorme, uma fonte que não seca. E talvez você duvide disso. Talvez ache que é invenção da minha cabeça. Mas ainda assim eu te peço, leve essas palavras com você, guarde-as no silêncio do seu peito. Porque esse poder é seu também, inteiramente seu. A única razão para não sentir isso é talvez porque você esteja manifestando exatamente essa ausência. Curioso, não é? Mesmo quando criamos a falta, ainda estamos criando. Eu conheço esse espaço, esse lugar onde tudo que se recebe é o oposto do que se quer. Mas mesmo ali, mesmo no escuro, o poder está. Trabalhando, semeando. E há uma virada. Ela começa aqui, no pensamento, nas imagens que escolho cultivar. Eu me repetia vez após vez aquilo que queria acreditar. Até que não era mais um esforço. Até que se tornou verdade. Até que eu sentia. Com um segredo, foi como assistir a um filme que já conhecia o final. Como se eu tivesse voltado no tempo só para reviver uma grande vitória. Essa é a sensação quando se toca o impossível. Quando se realiza algo que parecia tão distante. Alguns me perguntam como manifestar dinheiro, quando já conseguiram manifestar amor. Outros, como aquela mulher da antiga Tchecoslováquia, ela luta entre esperança e dor. Ela quer tanto ter um filho. E tenta soltar. Tenta acreditar. Eu entendo. Porque coisas grandes pedem muito de nós. Desejos pequenos chegam rápido, são leves, não enfrentam resistência. Mas os grandes vêm com peso. E às vezes a gente se perde no peso. Muitos olham para o caminho. Engravidar, por exemplo. Mas esquecem do destino, do bebê nos braços, do cheiro, do som, do calor daquele instante. A alma reconhece o destino, nunca o processo. É ali que deve estar o foco. E então tem o merecimento. Esse velho fantasma. Essa ideia de que é preciso sofrer para merecer. Que só se alcança com dor. Eu também acreditei nisso. Por muito tempo me culpei. Por tudo. Por escolhas, por erros, por caminhos que hoje vejo com outros olhos. Mas deixei o passado onde ele precisa estar, atrás de mim. Porque criar é agora. Só agora. E se me perco no que foi, estou apenas repetindo, recriando o que já não serve mais. Então comecei a amar. Tudo. Coisas pequenas. Coisas bobas. O céu, a flor, meu gato, minha chaleira nova. E de repente, esse amor voltou para mim. Comecei a me ver, a me reconhecer no espelho com ternura, a agradecer pelas qualidades que herdei, pelas que cultivei. Esse amor que vai e volta, ele me curou. E sim, eu manifesto, faço listas, crio imagens e leio. A Ciência de Ficar Rico, de Wallace Wattles, foi um dos primeiros sussurros do universo para mim. Mudei tudo em 90 minutos. Wattles falava sobre agir de uma certa maneira, mas não como você imagina. Não é sair correndo para fazer, é ser. Ser como se já fosse. Preencher-se daquilo que ainda não tocou o mundo, mas já vive em você. É um tipo de ação silenciosa, invisível. E se estou em dúvida, volto para a gratidão. Todas as manhãs, 10 motivos. Gratidão é como mágica. Redireciona os pensamentos. Reprograma a mente. Pensamentos negativos, eles não são meus. Eles só passam. E eu os deixo passar. Porque dentro de mim eu sou perfeita. Mesmo quando esqueço. Mesmo quando tropeço. E às vezes me pergunto, e se o universo não estiver ouvindo? Mas ele está. Sempre. Mesmo no silêncio. Mesmo quando parece que não. A resposta vem. Sempre vem. Porque o universo sempre ouve uma ordem quando ela vem do coração. Mudou tudo. Absolutamente tudo. O mundo como eu o conhecia se dissolveu, como névoa ao amanhecer. O que escrevi recentemente, bem, é difícil dar nome. É mais do que um livro. É um passo além do que antes se chamava de O Segredo. Um salto silencioso, profundo, que conduz diretamente ao que somos de verdade. Aquilo que pulsa por trás dos olhos, além da pele, além da mente. Eu falo ali sobre poder. Não esse poder gritante que se vê por aí, mas o verdadeiro. O que nasce do silêncio. O que revela que manifestar é simples, absurdamente simples, quando se compreende a natureza mental deste universo. Sim, mental. Uma dança de pensamento e consciência, antes de tudo. E não, eu não espero pela ciência. Ela é maravilhosa, claro, mas ainda caminha, lenta, quase cega, rumo à substância daquilo que já é evidente para quem vê. A vida que eu merecia agora pulsa em mim. Manifestei-a. Como? Não com esforço, nem com lógica, mas com um tipo diferente de visão. Me perguntaram uma vez, há limites para a lei da atração? O que responder, senão com um sorriso enviesado?
Limites? Bem, depende do ponto onde você se encontra na jornada da consciência. Para muitos, voar como os pássaros parece impossível. Mas, e se te dissesse que há quem veja o mundo como vapor e não como matéria sólida? Sim, há yogis na Índia, seres testados por cientistas incrédulos que fazem o impossível. Alimentam-se do invisível, transportam-se 100 passos, dissolvem o corpo num piscar. Yogananda contou histórias assim. Eu as senti. E mais, conheço discretamente mestres que fazem o mesmo hoje. Não vou dizer nomes, mas eles existem. O mundo não é o que parece ser. Ele é mais maleável, flexível. Quase um sussurro de realidade. A chave para tudo, consciência. Estar desperta, atenta. Sabe, ninguém controlará pensamentos negativos se antes não os enxergar. A maioria vive em transe, hipnotizada pelas vozes incessantes da mente. Mas quando a luz da consciência acende, tudo muda. Os pensamentos cessam, ou pelo menos se recolhem. E então nesse espaço algo maior aparece. Algo verdadeiro. Tornei-me mais consciente. Fiz disso meu caminho. Não há nada mais importante. Despertar é isso. Não misticismo. Apenas ver. Alguém me perguntou se é possível manifestar o amor de um amigo. E eu entendo, já estive ali. Mas não se cria na realidade do outro. A vontade precisa ser espelhada. E mesmo assim o universo sempre enxerga além. Talvez haja alguém muito melhor, mais alinhado, esperando entre as dobras do tempo. Visualizar alegria para outro, amor para outro. Isso volta para mim. Sempre volta. Por isso não lanço feitiços, lanço luz. Mesmo para quem me feriu. Mesmo para quem passou. E se eu não souber o que quero exatamente? E se for apenas um impulso silencioso de fazer algo grande? Algo que nem sei nomear? Então eu pulo. Sim, eu me vejo saltando, dançando, tomada de uma felicidade tão intensa que mal cabe em mim. E essa alegria, esse vislumbre do êxtase, desenha o futuro em contornos invisíveis. E ele chega. Ele sempre chega. Eu caminho pela casa como se já estivesse quitada. Sorrio para o parceiro que ainda não conheço. Agradeço pelo emprego que não sei descrever. Vivo como se fosse agora. Porque de alguma forma, estranha e encantada já é. Certo. Eu respiro fundo, fecho os olhos e dou o primeiro passo pelo chão da minha casa. Imediatamente começo a imaginar, começo a sentir, como se eu estivesse absolutamente livre de qualquer dívida, qualquer hipoteca, qualquer obrigação financeira que pudesse me prender ou limitar. Cada passo ecoa a liberdade. Cada toque do meu pé no chão me lembra que essa casa, esse espaço, esse lar é meu por completo. Não existe boletos, não existe cobranças, não existe medo. Existe somente paz. Eu respiro essa sensação. Eu me envolvo nela como se fosse um cobertor quente e acolhedor. E eu repito esse exercício todos os dias. Todos os dias. Algumas vezes em silêncio, outras vezes com música suave ao fundo. Tem dias em que coloco um aroma gostoso no ambiente e caminho lentamente, olhos semicerrados, sorrindo de leve, sentindo que estou vivendo exatamente aquilo que desejo. Não é só uma visualização, é uma vivência. Eu sinto como se fosse real, porque para minha mente é real. E quanto mais eu sinto, mais eu percebo que algo dentro de mim se move. Algo muda. Como se uma engrenagem invisível começasse a girar e criar, pouco a pouco, a realidade que eu já estou experienciando internamente. E eu faço isso até compensar, até que se manifeste. E vai se manifestar. Eu sei que vai. A primeira vez que tentei transmitir isso em uma live, tivemos alguns problemas técnicos. As legendas não apareceram corretamente e estávamos ao vivo em 3 plataformas ao mesmo tempo, algo que nunca havíamos feito antes. Mas tudo bem. Eu não desanimei. Respirei fundo, sorri e segui em frente. Eu sabia que na próxima tudo estaria em ordem. Porque assim como as minhas manifestações, tudo se alinha com o tempo. E tudo acontece no tempo perfeito. Alguém me perguntou no Instagram, você leu os livros de Joseph Murphy, Rhonda? E a minha resposta veio como um impulso direto do coração. Sim. Sim, 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 sim. Eu li todos, cada um deles. Eu amo os livros do Joseph Murphy com uma paixão verdadeira. Cada palavra me atravessa, cada ensinamento me nutre. Se alguém me pedisse uma recomendação de leitura para começar a entender o poder que carregamos dentro de nós, eu diria sem hesitar, O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. É simplesmente maravilhoso. Ele já não está mais entre nós fisicamente, mas sua sabedoria continua viva, pulsando em cada página. Ele foi e ainda é um mestre para mim. Um guia, um farol. A consciência e a manifestação estão intimamente ligadas. Uma alimenta a outra. E quanto mais consciente eu estou dos meus pensamentos, das minhas emoções, das minhas palavras, mais rápido as coisas se manifestam na minha vida. E por isso eu insisto tanto.
Cultive sua consciência. Observe seus pensamentos. Perceba quando você está caindo em padrões negativos e escolha não alimentá-los. Ao invés disso, fortaleça os pensamentos positivos. Repita-os, celebre-os, amplifique-os, porque a consciência é o solo fértil onde as sementes da manifestação germinam. Lembro de ouvir um professor dizendo algo que ficou gravado na minha alma. Se você estivesse em total consciência, em uma montanha coberta de neve, isolada de tudo, e desejasse um pedaço de bolo de morango com chantilly, ele se manifestaria instantaneamente. Porque a consciência pura é criadora. A consciência total é magnética. E eu acredito nisso com todas as células do meu corpo. Quanto mais consciente eu estou, mais rápido eu crio. E isso me leva às emoções. Como as emoções são fundamentais nesse processo. Elas são o combustível da manifestação. Eu percebo isso cada vez mais profundamente. Quando eu estou feliz, quando meu coração está leve, quando estou ouvindo minha música favorita e dançando pela sala sem me importar com nada, eu sinto que o universo inteiro está sorrindo comigo. É nesse estado eu planto minhas intenções. É nesse estado que eu visualizo, que eu afirmo, que eu agradeço. Porque nesse estado eu tenho acesso ao meu verdadeiro poder. Mas nem todos os dias são assim, certo? Tem dias em que eu acordo do lado errado da cama. Dias em que o humor está estranho. Em que tudo parece fora do lugar. E eu aprendi, com muito carinho e paciência, a respeitar esses dias. Eu não forço visualizações quando estou mal. Eu não tento manifestar a partir da tristeza ou da frustração. Eu me acolho, eu descanso, eu respiro. Porque manifestar a partir de um lugar de dor pode ser contraproducente. Nessas horas, meu poder está mais quieto, mais sutil. E tudo bem. Isso também é um tipo de proteção. O universo é sábio. E ainda assim, mesmo nos dias difíceis, eu sei que posso sair dessa vibração. Sei que posso mudar meu estado emocional. Mas isso é tema para outro dia, para outra conversa. O que importa agora é que eu reconheço o meu poder. Ele está em mim. Sempre esteve. E teve outra pergunta durante aquela live que ficou no meu coração. As afirmações robóticas funcionam? A resposta é absolutamente sim. Porque cada afirmação é um pensamento. E todo pensamento é energia, vibra. E tudo que vibra atrai. Então, mesmo que eu comece dizendo algo da boca para fora, se eu repetir o suficiente, se eu der consistência, aquela afirmação vai começar a se enraizar. Vai começar a fazer parte de mim. Eu já repeti milhares de afirmações ao longo da minha vida. E ainda repito, todos os dias. Algumas em voz alta, outras mentalmente. Algumas em frente ao espelho, olhando nos meus próprios olhos. Outras enquanto caminho, enquanto cozinho, enquanto tomo banho. Porque cada instante é uma oportunidade de moldar minha realidade. E as palavras têm um poder imenso. Lembro de uma pergunta linda que recebi de uma mulher maravilhosa chamada Karen Kay, da Califórnia. Que coincidência, eu também estava na Califórnia naquele momento. Ela me perguntou se eu podia sugerir uma frase, uma afirmação curta, para lembrá-la, e a todas nós, de que podemos sim realizar nossos desejos e nos levantar das experiências negativas do passado. E eu compartilhei uma afirmação que carrego comigo há anos. Uma afirmação criada por Charles Haanel, no início dos anos 1900. Ela diz: eu sou inteira, perfeita, forte, poderosa, amorosa, harmoniosa e feliz. Essa afirmação me sustenta. Ela me lembra de quem eu sou, de tudo que já existe em mim. Não falta nada. E quando eu afirmo isso, eu me alinho com a minha essência mais pura. Minha frequência se eleva, meu coração se abre, minha mente se expande. É como se eu me reconectasse com o meu verdadeiro eu, aquele que não tem medo, que não duvida, que não se limita. Outra afirmação que eu adoro é: eu estou vivendo uma vida longa, longa, saudável, saudável, feliz e feliz. Simples, repetitiva, poderosa. O ritmo dessas palavras tem algo mágico. 3 vezes feliz, 3 vezes saudável, 3 vezes longa, 3 vezes tudo de bom. E cada vez que digo essas palavras, eu me vejo vivendo exatamente isso. Eu vejo meus dias preenchidos de vitalidade, de risadas, de tranquilidade. Vejo meu corpo vibrante, meu coração leve, minha mente em paz. E tudo isso vai se desenhando na minha realidade com o tempo. Porque eu sou a criadora da minha vida. E quanto mais eu acredito nisso, mais tudo ao meu redor começa a mudar. Quero que você saiba o quanto você significa para mim. De verdade. Ter você aqui, lendo, ouvindo, sentindo junto comigo, é um presente imenso. Cada mensagem que recebo me toca profundamente, me emociona, me inspira e me lembra do porquê eu faço o que faço. Então, por favor, lembre-se, você é incrivelmente poderosa, incrivelmente.
E esse poder não pode ser desligado, não pode ser tirado de você. Ele é seu. Sempre foi. Você não precisa fazer nada para merecê-lo, ele já está aí. Automático, natural, essencial. Use esse poder, use essa força, crie a vida dos seus sonhos. Imagine com detalhes, sinta como se já fosse real. Afirme com fé, agradeça com alegria. Confie no processo. Tudo está se alinhando. E eu estarei aqui, celebrando cada vitória com você, porque a sua vitória é também a minha. Estamos juntas nessa jornada, e eu acredito em você com todo o meu coração. Se você chegou até aqui, comente. Eu posso manifestar tudo o que desejo.